prazer voltar a falar para vocês. Certamente todo mundo que fala, todo mundo que escreve tem dúvidas. É quase universal a nossa insegurança na expressão escrita e na expressão oral. Para resolver questões como as que eu identifiquei, nós temos o prazer de receber hoje Diogo Arraes, que é colunista da revista Exame, trabalha na editora Saraiva, fundador também da Arraes Língua Portuguesa e do canal Mesma Língua aqui no YouTube. O Diogo nos deu o prazer da sua companhia e teremos compartilhamento de conhecimentos a partir de agora. Muito obrigado, Diogo, pela vinda e pela disposição. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente com quem nós admiramos, com quem eu admiro bastante e também aqui represento todos os meus leitores que admiram a boa palavra, e é sempre um grande prazer estar ao lado de quem trata com tanta elegância o nosso vocábulo. Bem, gostaria de ser assim, é meu projeto de vida, ser essa elegância que o Diogo identificou. E eu queria começar perguntando a um especialista da área. A língua portuguesa, uma língua neolatina, uma língua como todas as línguas vivas, em transformação, de um modo geral, o que é para você, Diogo, língua? O que é para você a língua portuguesa em particular? Ótimo. Nossa língua eu costumo dizer que dentre todas as línguas, é uma língua que nos dá sempre uma grande possibilidade de novos jazzes. Nossa língua é uma grande bossa nova em constante evolução. A língua portuguesa é a representante dos grandes poetas que aqui vieram e conseguiram fazer dessa sintaxe nossa uma das sintaxes mais belas a atingirem corações, a informação, e há um processo de protesto de tudo que vem do nosso pensamento. Pensar em língua portuguesa é muito mais do que pensar naqueles que aqui no nosso país iniciaram e também ao redor de todo o mundo o trabalho de um dos sons que mais agrada ao ouvido da humanidade, a nossa língua portuguesa. Para o nosso público normal, nós, usuários normais, não especialistas da língua, quando nós falamos, como você citou, de sintaxe, sempre supomos que o domínio da língua seja um domínio só de complexidades, as famosas questões de cursinho, que se interessam mais pelo coletivo de borboleta, ou se interessam mais pelos plurais complexos, ou pelas delicadas origens das palavras, do que pela comunicação em si. Para as pessoas que acham que a gramática é um exercício de purismo, que a gramática é um exercício de erudição e de retórica vazias, o que você diria sobre a necessidade de conhecer a gramática formal, inclusive, da língua? Perfeito. A gramática está para o músico, para um pianista, como quem se dedica ao estudo cotidiano de tessituras, de notas e de harmonias. Quem conhece não só a norma, mas as belezas advindas da gramática, tem muito mais ferramentas para a composição de um discurso. Se eu penso em realmente ter uma ideia muito bem defendida, é pela gramática que eu buscarei organização. E ordem do pensamento está diretamente ligado a questões que envolvem clareza, exemplificação, elegância e boa postura, não somente sobre o palco, mas diante de pessoas. Vamos então ao primeiro neologismo do nosso encontro. Vamos lá. Para você, a gramática é um empoderamento do indivíduo, ou seja, o indivíduo com certo domínio da norma culta, podendo circular entre diversos níveis da linguagem. É um indivíduo que pode mais do que o indivíduo que não apresenta essa habilidade? Não há dúvidas, não há dúvidas. Eu sempre gostei, desde muito garoto, da palavra escrita. E posso dizer que eu me recordo muito bem dessas imagens, quando desde garoto observava um bom discurso, um ótimo narrador futebolístico, ou uma pessoa que fizesse uma homenagem em família. Depois de muita dedicação à língua, à prática da língua, à escrita, tanto jornalística nas minhas colunas ou mesmo fora delas, eu posso dizer que hoje eu me sinto muito mais próximo do exercício do coração e do raciocínio, a partir do conhecimento daquilo que me promove a algo que vai ser pautado pela transformação do indivíduo, pensando sob o ponto de vista de que determinada palavra pode agredir, pode construir.
Ora, se significa então que o conhecimento da norma e a aproximação com o texto falado e escrito, ao lado também da prática, vai me dar mais poder no sentido de alcançar mais pessoas, gramática é empoderamento. Então, você citou pela segunda vez a expressão relativa a coração. E suponho que seja uma metáfora poética ou uma ilação afetiva. Nesse caso, alguém que domina a língua é também melhor amante? Olha, ou seja, alguém que consegue oscilar níveis, utilizar vocabulário, também teria maior destreza no campo do amor? Essa é uma reflexão muito boa, muito intensa e muito profunda, porque é o seguinte, os sentimentos, muitas vezes, né, o que a gramática nos dá, que quem passa a amar a gramática é sempre um pesquisador. É muito comum perceber que gente que investe o tempo e a atenção no quesito gramatical tenha uma grande consideração pelo dicionário. E muitas vezes o que passa em nossa mente quando queremos expor algo no campo sentimental, muitas vezes não é. Então eu já vi à frente de vários alunos, de pessoas que escrevem um texto sobre egoísmo e quando há uma indagação do tipo, será mesmo o egoísmo que você expôs ali? Então é por esse carinho que se tem com a semântica e que a própria gramática, desde a fase inicial, nos proporciona, é que pensamos sim, e eu posso dizer isso com todas as letras, que ter o conhecimento gramatical é sim aproximar-se de assertividade sentimental na escrita. Vamos tomar como média que os nossos leitores, ouvintes, todos que nos veem, tenham pelo menos 11 anos de estudos da língua, desde a alfabetização até o final do ensino médio, se forem mais antigos, e 12 se forem um pouco mais novos, já que o ensino fundamental passou a ter 9 anos. Se eu estudasse um instrumento musical por 12 anos, como eu, aliás, estudei, eu seria, no mínimo, alguém que saberia tocar. Se eu fizesse uma luta, uma arte marcial por 12 anos, é de se esperar que ao menos um bom soco eu soubesse desferir. Sim. As pessoas estudaram 12 anos de português e com a carga horária mais alta do ensino médio e fundamental. Um professor de português dá quase 3 a 4 vezes mais aulas do que eu dou na área de história, no ensino médio e fundamental. E as pessoas ficaram adultas e não têm a menor ideia do que seja uma adjunta nominal, não conseguem dizer rapidamente qual seja o pretérito mais que perfeito, tem um problema estrutural com o subjuntivo, e se eu pedir para elas pensarem com voz, como em orações ou textos antigos de Vieira, elas tropeçam na segunda oração. Então, o que acontece para eu estudar 12 anos uma área com intensidade, contando certamente com bons profissionais, e cometer erros básicos como colocar crás diante masculino, utilizar pronomes oblíquos como sujeito de uma frase, ou outros erros comuns na nossa língua, utilizada nas ruas? Quando se fala, por exemplo, sobre vírgula, um caso sobre vírgula, no mínimo imediata relação com o próprio mercado. Então, tanto um jovem de 13, um jovem de 15, 16 anos, precisa ser também conscientizado acerca de uma possível ambiguidade no mercado de trabalho, que em tempos de tamanho uso da palavra produção, todos são cobrados tanto sobre produtividade, a ausência do sinal de pontuação em alguns aplicativos de mensagem urgente, ou mesmo em uma comunicação escrita, a falta dessa consciência sobre a pontuação pode gerar muitos problemas à carreira do profissional. Então, a escola cabe isso também, né? Mais prática da própria sintaxe, da própria morfologia. E ainda temos muito, muito, muito a percorrer nessa nossa nação. Então não se trata da defesa de um certo preciosismo ou de um cultismo, que o aluno seja apresentado a expressões adjetivas mais raras, que ele possa usar palavras como ebúrneo ou argentino ou criselefantino com destreza, mas que ele se comunique melhor em ambiente de trabalho, que ele escreva um e-mail corporativo sem erros graves, que seja seu cartão de visitas exatamente a gramática e a língua dominadas, ou seja, se eu perdoo a qualquer ser humano sotaque em uma segunda língua, desvios na língua materna,
são um Exato. pouquinho mais imperdoáveis. Agora, vamos considerar a realidade. Isso é típico de alguém da área de história. Eu fiz anos e anos de gramática, eu estudei gramática, estudei escolas, eu estudei arcadismo, estudei simbolismo, estudei naturalismo. Eu tenho dúvidas estruturais na língua. Questão, como eu posso melhorar? Sim. Considerando o público médio que pode ter dúvidas sobre questões, como eu posso melhorar, já que de fato o estudo é para a vida inteira, mas na prática. A gramática é um ser vivo que exige uma atenção danada. Então é somente pelo treino, pelo hábito. É claro que conhecer um caso facultativo sobre crase ou um caso de regência, isso de fato nós nunca vamos esquecer quem é mais atento e teve realmente essa formação. Mas a estruturação, uma inversão e algo que promova a atenção por parte do meu ouvinte, por parte do meu leitor, é somente com a prática. A gramática tem uma relação muito direta com o palco, com a música, com a repetição. É preciso repetir muito. Muitos diriam até que, poxa, que exercício ingrato, né? Muitas vezes eu digo, escrever um texto é sofrer sempre. Porque ele é sempre inacabado, ou obra aberta, é sempre um signo que não se conclui nele mesmo, né? Porém, existem patamares. No patamar comum das comunicações do dia a dia, urbanas, já que o Brasil é dominantemente urbano, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem e muitas vezes não se dão conta? Ótimo. Primeiro deles, algo que será sempre observado, questões relativas à pronúncia e à concordância. Um exercício ótimo para se evitar isso é já ter a postura como uma pessoa que se comunica. Um belo dia na minha carreira, eu me preparei para aqui estar e dizer sobre um ditongo. Um belo dia, eu me preparei para estar aqui e conversar com uma pessoa que tenha o conhecimento. Um belo dia, eu estive sobre o palco. Então, eu sempre digo aos profissionais, ouçam a própria voz, gravem vídeos, façam áudios e reparem nas concordâncias. Então, a gramática corporativa, a gramática profissional, pós-escola, vamos assim dizer, né? A gramática do dia a dia do trabalho depende muito dessa observação. Então, se eu digo que anexo é um termo que deve sempre concordar, é importante que eu use esse termo no e-mail ou mesmo na gravação, no áudio que é tão utilizado nos aplicativos de comunicação urgente e eu perceba velocidade, perceba pausa, perceba ritmo. O que o meu público espera daquela comunicação? O que os meus chefes esperam? É só produtividade ou também buscam a elegância? Creio que esses dois caminhos sejam caminhos ideais. E aí, depois de observar questões relativas à concordância, eu posso pensar na pontuação e pensar na regra, vamos dizer, no ponto básico relativo principalmente ao uso da vírgula. Meu pai, que era um purista, diziam a ele, know-how, não tem uma outra palavra? Eles têm savoir-faire. Startup. Eu não conheço uma expressão de uma empresa que ainda está em gestação, que seja uma sementeira de ideias para que jovens comecem sua carreira, é melhor startup. Não. Às vezes eu acho que Vieira não passaria no Enem, porque diriam que ele é enrolado. Um aluno já me disse uma vez que ele escrevia com orações muito grandes, eu disse, faça mais curtas. Ele disse, mas Vieira escrevia assim. Eu disse, bom, quando você escrever como Vieira, pode fazer do período que você quiser. Enquanto você escrever como você, faça bem curtinho tudo, para que não exista problema. Tive a oportunidade de jantar com o professor Antônio Wise, dicionarista. Eu acho que se tudo que eu dissesse estaria errado. E treinei a frase na festa na casa da minha orientadora, o senhor quer vinho ou uísque? Repassei a frase mentalmente, para que não houvesse chance de haver nenhum. E quando eu perguntei vinho, ele perguntou qual o tipo de vinho. Eu paralisei, porque eu não havia treinado. Resposta. Eu tenho uma experiência longa de sala de aula e certa feita em um curso sobre Shakespeare, eu pedi que a turma analisasse na avaliação a personagem principal da obra. E sem querer, utilizando o gênero correto à personagem, eu acabei induzindo metade da sala ao erro. Porque ao falar a personagem, muitos supuseram que era ou Gertrudes ou Ofélia, que comparativamente são muito menores na peça em número de versos. Quando eu não tensionava, não era uma ideia, não tinha nenhuma ambição de
fazer esse equívoco. Então, por vezes, a gramática formal é um obstáculo. Se o meu ouvinte, por exemplo, tem uma maior dificuldade, se eu usar o imperativo afirmativo id ao invés de vai, eu vou produzir mais ou menos comunicação. Quer dizer, utilizando um argumento que é de uma área delicada, que é o da linguística, por vezes a gramática é um exercício de poder também. Um grande comunicador também precisa pensar muito em critérios sobre sensibilidade comunicativa. Essa sensibilidade está no fato de se ler o público. Então, como eu posso ler o meu público? O professor trabalha muito com isso. Todo grande professor consegue sentir ali no olhar alheio se aquele imperativo foi ou não foi compreendido. Sim, buscar pela sensibilidade hoje vocabular e gramatical é sim um critério de aproximação. O que às vezes me estranha e às vezes tem um olhar um tanto quanto de velho nesse propósito é saber que de repente expressões, formações, construções tão bonitas acabam dando espaço a construções tão confusas. E para que isso fique bastante claro a todos os nossos seguidores, aos seguidores do canal, por exemplo, o exagero que se tem em relação ao uso do que como elemento, como ferramenta, a construção do discurso, né? Como é exagerado e quantas confusões surgem de um mau uso do termo que. Existe uma cacofonia na linguagem, abundância do mesmo que eu abomino, por exemplo, verifique se o mesmo. Nossa, está ali, ele vira uma entidade. Eu lembro até de um velho grupo do Orkut, eu entrar no elevador eu tenho medo do mesmo, porque tinha que ver se o mesmo estava parado ali. E essas questões que vão cada vez mais fazendo uma linguagem que eu digo uma coisa e outra pessoa entende outra. Ora, sabemos pela teoria da comunicação que não importa o grau de perfeição da minha linguagem, ela será recebida através de um processo de decomposição dos sentidos por uma outra pessoa. Ou seja, eu só tenho responsabilidade pela emissão da mensagem. Ótimo. A recepção dela é bastante... Mas quando duas pessoas compartilham um certo código, elas podem afinar, elas podem conseguir maior habilidade, exatamente na definição do que realmente elas querem. Em época de síntese, de apócope, como a gente diz, de redução, em época de uso de imagens, de memes, em época que eu chamo de linguagem semítica, eliminação das vogais, que você, como em hebraico ou em árabe, vai eliminando as vogais. Essa época, qual é o espaço de uma frase bem construída? Quer dizer, qual o espaço de uma frase completa, com verbo, com predicado claro, um sujeito definido? Qual é o espaço em uma linguagem rápida, cotidiana? Eu gosto de um pensamento seu que é jamais nós devemos fechar os olhos à modernidade. Não é porque a própria escrita evoluiu que vamos sempre andar com a pena dentro dos nossos paletós e vamos sempre escrever ali usando a pena. Temos que entender que a modernidade faz parte do dia a dia, mas essa mesma modernidade pode acabar com determinado discurso. Eu, por exemplo, hoje para esses aplicativos de comunicação urgente, se o texto é um texto profissional, eu já tenho frases que são revistas, frases que são feitas, não que eu vá apenas encaminhar, mas costumo dar uma atenção enorme a tudo isso. O risco é muito grande, o risco de não ser compreendido. Quantos profissionais incríveis em currículos, quantas pessoas estão liderando cargos importantíssimos e que não têm um carinho com aquilo que é exalado. Muitas vezes não é de sua intenção que aquela determinada frase leve um pensamento, às vezes, de repúdio por parte da plateia. E muitas vezes esse próprio palestrante, o próprio escritor, sim, poderiam fazer a revisão de um texto. Então, nós temos também um outro fenômeno muito contemporâneo, que são as pessoas medianamente informadas que erram pela chamada hipercorreção. Então, elas aprenderam, por exemplo, a evitar o me como sujeito e aí passam a dizer entre eu e ele. Ou seja, utilizam
o pronome reto onde deveria existir um oblíquo, ou decidem fazer concordância permanente de tudo, mesmo onde não há fazem anos houveram pessoas, porque acha que isso será mais correto, já que é um princípio dessa concordância numérica, por exemplo. Então, o que é essa hipercorreção que eu caracterizo como grau intermediário do conhecimento? A pessoa domina o que é um pronome oblíquo, mas não domina, por exemplo, o seu uso adequado. O que é essa hipercorreção? Ótimo. Temos quando entramos no mercado de trabalho, temos um certo receio, temos muito medo na pronúncia daquilo que vamos colocar à plateia. E já vi muitos olhares atentos e sorridentes quando o meu interlocutor percebe o meu cuidado com nós estamos frente a um país de tanta polaridade. Percebo que alguns até dizem, nossa, você é um locutor. Eu digo, não, eu sou um atencioso à palavra. Tenho uma enorme paixão pelo rádio, mas sou bastante atencioso, porque ter o cuidado com o outro que é parte de mim é no mínimo educado e muito humano. Então, construções com locuções verbais e um sujeito tão simples como a gente, que realmente pode ter o seu alcance, mas criar apenas um sujeito com isso é vestir a mesma camiseta todos os dias em ambientes formais e informais. Isso pode não passar devidamente a mensagem, como de fato é o que vem acontecendo. Há uma carência gramatical não só do nosso povo, mas há uma carência também no sentido dessa revisão, de se pensar de maneira estratégica, sentimental e profissional como eu quero atingir as pessoas, o que eu quero delas, o que eu quero gerar no meu meio. A maneira como eu trato o outro é a maneira com a qual eu também me trato. Essa relação de reciprocidade, sim, perpassa pela palavra. Nesse caso, se eu utilizo uma mesóclise, mesmo que indicada pelo futuro do pretérito, o meu objetivo é a comunicação ou é impedi-la, demonstrando o meu pedestal de mármore de onde flui a minha mesóclise? Sim, mesóclise que acabou se transformando em pauta aí de muitos noticiários há alguns meses. De fato, não há necessidade do uso de mesóclise na maioria das situações, mesmo que haja futuro do pretérito, que haja futuro do presente sem nenhum termo proclítico, sem nenhum termo que determine ali a próclise. Mas o preciosismo, a intenção em se colocar primeiro gramática e não a clareza de um discurso, aí sim pode revelar algo muito ruim da alma, que é se posicionar apenas por um determinado conhecimento tão específico e que de fato ali naquela situação não vai incorporar em quase nada, vamos assim dizer. Então vamos ao código oral e ao código escrito. Você poderia jurar que em situações de intimidade você se sente realmente feliz ao escutar amo-te? Não. Na situação... Amo-lhe. Não, também não. E acho que tudo como a vestimenta, como a imagem e o estilo, há situações em que realmente a construção precisa ser mais bem observada. Em outras, vale muito mais o riso, a felicidade interna e por que não, a discordância em determinados pontos. Discordância ideológica e, por que não, gramatical também. Tudo é válido. Então o amor permite pronome oblíquo no início. O amor permite, na fase da paixão, pelo menos, sim, é possível. Sim. Espera-se que após as bodas de ouro, o amo-te ele possa em quantos momentos o cancioneiro, a música, o popular, o popularesco realmente fizeram de todos nós momentos históricos que guardamos para sempre, né, nos nossos corações. Então você supõe possível ouvir a música Boêmia, Aqui Me Tens de Regresso? Sim. Seria possível alguém cantar? Porque deve ser boemia. É necessário esse deslocamento tônico, senão Boêmia, Aqui Me Tens de Regresso parece propaganda de cerveja, né? Sim, o som que a poesia nos proporciona na criação musical, na concepção poética e numa voz tão maravilhosa quanto a de Nelson Gonçalves, que marcou muito da minha adolescência,
É algo muito, muito emocionante. E acho que quando atingimos essa emoção em grau poético, realmente a gramática ajoelha-se e diz: é possível tudo agora. É possível. Verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Então, em uma situação prática, houve transformações políticas, houve, nada de houveram, apenas houve, no singular. Então, haver, no sentido de existir, sempre no singular. É importante se lembrar do seguinte: nada, a, esse a é preposição, apenas o a mesmo, sem uso da letra H, e esse a prepositivo tem uma relação, tem um parentesco com para, nada para ver, nada a ver. A preposição a tem uma relação futurística, daqui a 2 dias. Apenas o a, sem o uso do h, é uma preposição, a relação é apenas com o futuro. Já na expressão há 2 dias, com o verbo haver, relação pretérita. A palavra mal em nossa língua com L pode ser um prefixo, como pode ser também uma palavra adverbial. Mal educado é com o uso de hífen. De um sujeito bronco, por exemplo, muito grosso, né? É um sujeito mal educado com o uso de hífen. Mal educado sem uso de hífen é alguém que não teve a boa educação, não teve a educação completa. Poeticamente poderia vir uma pessoa de péssimo caráter, mas que dominasse a gramática, ele é um mal educado. Exato. Por exemplo, pensando em classe política, ele sabe tudo da gramática, porém tem má índole. Exato. Ele é um mal educado que foi bem educado. Exatamente. Ele é um mal bem educado. Isso é para fazer todas as pessoas entrem em parafuso. Ótimo. Completo. Muito bom. A palavra menos é como palito de dente, nunca, nem sozinho no banheiro em casa. Não, jamais, né? Menos, termo sempre invariável, menos, menos e ponto. Assim, fazem meses que a gente tenta esse encontro, houveram muitas pessoas interessadas nisso e entre eu e ele houve uma harmonia total. Se você ouviu isso e não se horrorizou, pegue a gramática, comece a ler, observe bons cronistas. O Brasil tem uma imensa miríade de cronistas de altíssima qualidade, Rubem Fonseca, Carlos Drummond de Andrade, a própria Clarice Lispector, que foi cronista há muito tempo, Nelson Rodrigues. Comece a ver esse tipo de linguagem, comece a ler os grandes romances, aprenda, cresça, desafie-se, porque falar melhor é ser mais, as palavras são as pedras que asfaltam o nosso pensamento. Se não houver palavras, não há pensamento. Falar mais, melhor, com mais precisão, não passar vergonha, conseguir melhores empregos e, segundo o nosso entrevistado, seduzir mais também pessoas, né? Muito obrigado pela atenção e muito obrigado ao nosso entrevistado.